Olá, muito boa tarde, boa sexta-feira, 15 horas. Vamos dar início a mais um consultório. Esta tarde, programa mais do que especial. Há muitas dúvidas no que diz respeito à vacinação. A vacinação que é a mais famosa do momento. Obviamente, vamos falar sobre as vacinas para a SARS-CoV-2, para o vírus SARS-CoV-2. Vamos falar sobre este processo de imunidade global que se está a pretender atingir. Começou há poucos dias atrás no Reino Unido e nós demos nota aqui também. Nós vamos tentar perceber então em que é que vai consistir este processo de vacinação contra a Covid-19, por isso esteja atento. Nós vamos também ter a oportunidade na segunda parte do programa de falar sobre desapego e como pôr ponto final em relações tóxicas, sejam elas de que estilo forem. Portanto, 225-083-204 para ir ligando. Fica inscrito na nossa lista de chamadas e vai poder tirar as suas dúvidas com a doutora Andreia Montenegro na terceira parte sobre a especialidade de Psicologia e sobre o tema que referi. Consultório@portocanal.pt para deixar as suas questões por escrito ou alguma sugestão ou comentário também que nos queira deixar. Cumprimentar então o nosso primeiro convidado desta tarde é o Dr. Luís Rocha, pneumologista. Muito boa tarde, Dr. Luís, bem-vindo de volta. É o tema do momento, fomos acompanhando, era a notícia que todos nós queríamos dar, nós, comunicação social, obviamente, depois de uma época de tão más notícias, esta era a notícia que todos queríamos dar. Ok, há uma vacina. A verdade é que há mais do que uma, temos essas informações. Quais as diferenças entre as principais vacinas e, como pneumologista, como é que recebe estas novidades? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Sim, vamos ter mais que uma vacina. É uma excelente notícia relativamente a este início, como dizem os políticos, já vem uma luz ao fundo do túnel e, portanto, é uma excelente notícia relativamente a esta hipótese que temos de vacinar. No dia 29 teremos com grande probabilidade o ok por parte da Agência Europeia de Medicamento, a EMA, e teremos numa primeira fase uma vacina que, na definição do plano de vacinação por parte do Governo, todos os grupos vão estar deficitários. Vão estar deficitários porque vem por tranches e não vai cobrir a totalidade dos grupos definidos em cada uma destas fases. Mas temos que ser otimistas e, portanto, é uma excelente notícia o facto de termos esta vacina. Esta, outras vacinas, vamos ter mais que uma, pelo menos 6 são as vacinas que teremos cá em Portugal. E as informações estão a sair ou estão a ser veiculadas de que forma os especialistas, como o Dr. Luís, enquanto pneumologista, estão a receber informações sobre as vacinas ou ainda se sabe muito pouco? Sabe-se muito pouco, ou seja, os interessados vão procurar a informação porque ela, embora esteja disponível, temos que a procurar, ou seja, há revistas científicas que a vão divulgando, ainda hoje saiu alguma informação em revistas de referência e as próprias casas que as comercializam já estão a divulgar alguma informação. E essa informação é muito importante porque nós médicos, ou seja, precisamos dessa informação para também estabelecer aqui uma boa comunicação. Porque a comunicação por parte de quem nos tutela não tem sido a ideal, ou seja, há aqui falha de comunicação. E para que tenha êxito este plano de vacinação é preciso uma boa estratégia de comunicação que não está a ter neste momento, mas eu espero que eu sou otimista. Portanto, com otimismo, colocar aqui só o dedo na ferida, a comunicação até agora ainda não foi a melhor, portanto, os especialistas pedem que essa comunicação também, em termos de o que são as vacinas e como vão ser administradas, que seja melhor do que está a ser. Porque a vacinação, nomeadamente no nosso país, à semelhança de outros países, penso eu, vai ocorrer por fases. Como é que uma vacinação deste género, que se quer massiva, é possível de ser feita? Ocorre por fase e cada país estabeleceu as suas prioridades, ou seja, muito embora exista aqui uma indicação global, ou seja, de forma uniforme para grupos prioritários. O Portugal definiu as suas diferentes fases, até com alguma polémica no início, mas estão aqui fases definidas, perfeitamente aceitáveis e agora é a questão deficitária para cada um dos grupos. Quando eu falo em alguma variedade de vacinas, temos aqui, não vamos ter a hipótese de escolha, ou seja, teremos aqui as diferentes fases em termos de vacinação, uma prévia inscrição pelo senhor relativamente a essa vacinação, na unidade de saúde familiar, centros de saúde, hospitais, e aí será administrada a vacina e sem hipótese de escolha.
Penso que haverá aqui, ou seja, a componente científica, médica, ou seja, deveria estar aqui mais comprometida. Deveria haver aqui algum aconselhamento nas diferentes especialidades envolvidas relativamente à seleção dos seus doentes. Eu, por exemplo, exatamente, porque arrisco-me a dizer que poderá haver aqui uma certa confusão. Ou seja, serão os médicos de família a chamar os doentes que consideram para cada fase? Neste momento ou seja, a vacinação é global, é para toda a gente. Há aqui definidos esses grupos prioritários. Serão por uma ordem de inscrição. Os médicos de família têm aqui um papel preponderante, como sempre tiveram, relativamente a esta seleção de doentes. Mas nem toda a sua base de dados relativamente aos doentes está correta. Ou seja, poderão existir aqui um grupo de doentes que poderão não beneficiar logo nesta primeira fase e com grande indicação. Por exemplo, eu trabalho num hospital oncológico em que há aqui um grupo específico de doentes que beneficiava estar logo nesta primeira fase e que não vai estar. Ou seja, isso poderia estar ao critério de cada um dos médicos nas diferentes especialidades para definir aqui qual o seu doente mais prioritário dentro das patologias que estão definidas. Mas espero que isso ainda venha a acontecer, mas nesta fase, ou seja, temos um plano global definido de forma genérica. Esperemos que esse plano seja com mais pormenor. Agora, algo que preocupou muito as pessoas e que foi divulgado e veiculado pela comunicação social naturalmente é que existem vacinas que podem ser tomadas numa só dose, outras que são em 2 doses. E também há aqui questões relacionadas com o transporte das vacinas e a própria manutenção da vacina, que se dizia que tinha que ser a temperaturas muito, muito baixas, mas depois outras produtoras de vacinas diferentes diziam que a sua que não precisava dessa proteção da temperatura. Sim. Então, o que é que sabemos acerca disso? Sabemos já sobre as características de cada uma das vacinas. Como disse há bocadinho, temos 6 vacinas diferentes, casos diferentes, acima de tudo, ou seja, temos aqui uma revolução relativamente ao perfil de vacinas. O genoma deste vírus foi conhecido em janeiro de 2020, mas já houve aqui uma situação histórica relativamente a este SARS-CoV e o MERS-CoV, que em 2002, 2013 e 2012, portanto, houve aqui muito conhecimento científico já relativamente a este vírus. Aliás, em Portugal estudava-se para esse genoma, não é? Exatamente, ou seja, temos aqui conhecimento do genoma em janeiro de 2020 e isso permitiu um avanço grande em termos científicos relativamente à produção da vacina. E depois venceram-se aqui muitas barreiras burocráticas e essas barreiras permitiram, num período curto, termos uma vacina diferente de todas as outras habituais. Nós não temos aqui nenhum vírus atenuado, não temos aqui vírus vivos, temos aqui uma vacina de uma engenharia genética, de uma inteligência artificial, não só da questão médica, científica colocada sobre este tema, mas uma vacina completamente nova, ou seja, assim, em termos genéticos... É inovadora. Inovadora. Não é porque se trata de um vírus novo, é a própria forma de como chegaram a esta vacina, é ela própria inovadora. Completamente inovadora, e daqui para a frente teremos provavelmente uma grande evolução relativamente a outras vacinas. E o conhecimento deste genoma permitiu que produzissem uma vacina com uma cópia, ou seja, foi produzida uma cópia desse genoma, de uma proteína, ou seja, do vírus, que permite, através do chamado RNA mensageiro, inocular nas células, no nosso corpo, e, portanto, as células produzirem um anticorpo contra essa proteína do vírus. Portanto, é uma imitação do vírus. Uma imitação... Para aquelas pessoas que se preocupam tanto e que são tão relutantes em relação às vacinas, e nomeadamente a esta. Não se está a introduzir vírus para que o corpo reaja. Absolutamente. Isto é importante ser dito. Absolutamente. Ou seja, fomos à parte genética do vírus, faz uma cópia e o nosso organismo, as nossas células vão produzir um anticorpo contra essa proteína produzida pela própria célula. E, portanto, isto é uma vacina, as primeiras vacinas que vamos receber têm este conceito. E depois existe um outro conceito, ou seja, são vetores víricos utilizados, uma outra que vai aparecer numa segunda fase, da AstraZeneca, que usa um vetor vírico, que é um adenovírus do chimpanzé, e depois criam-se aqui alguns mitos relativamente a isto, mas também aqui há uma replicação relativamente à componente proteica, que depois de uma vez inoculado no nosso organismo vai vai existir uma resposta imunológica com um anticorpo contra essa proteína e aí conferir-nos essa proteção.
O grande objetivo destas vacinas é criar alguma memória imunológica, portanto, e com essa memória imunológica conseguimos, e depois de forma estarmos mais imunes a esta ameaça, mas não é? precisamos de uma população, de uma cobertura da população grande, ou seja, nós precisamos de chegar aos 60%, 70% em termos de cobertura vacinal da população para termos aqui umas... 60%, 70% mundial ou aqui no nosso país? De forma global, nós deslocamos de um local para outro. Hoje em dia já nem sequer se pensa dessa forma, não é? Quando falamos de imunização tem que ser, obviamente, seguida da palavra global, não é? Porque global, nós vamos querer ter as nossas vidas como tínhamos, ou o mais aproximadamente possível, e as pessoas, de facto, pela sua vida profissional e pessoal, são do mundo, não é? Exatamente, é designada a imunidade de grupo. E, portanto, esta imunidade do grupo vai-nos, ou seja, poder, em termos de esta a forma concertada, como a Europa está a fazer, os Estados Unidos e a própria Inglaterra, o Reino Unido, com esta situação particular do Reino Unido, porque tem uma entidade reguladora diferente, permite-lhes já estar num plano de vacinação, e nós estamos ao abrigo e com benefício de tudo que estamos inseridos na Europa relativamente a esta questão da vacinação, e, portanto, vamos avançar com toda a certeza agora em janeiro. Portanto, são excelentes notícias, aquelas que nos traz também e que nos está aqui a explicar. Muita gente pensa, bom, mas então, felizes com a vacina, com a chegada da vacina, ok, mas então deixar ir outras pessoas primeiro, que é para ver o que é que acontece. Isto é algo que já ouvimos todos diversas vezes no nosso seio familiar e não só. Portanto, o que é que devemos dizer às pessoas que estão com receio desta vacina? De um receio, ou seja, quando chegar a sua vez, façam a vacina. Isso é uma das grandes estratégias da comunicação, e nós, da componente médica e de todos os profissionais de saúde, devem envolver os seus doentes que lidam dia a dia. Isto é quase como um tabaco, ou seja, em cada consulta, e já estamos a deixar de fumar. E a questão da vacina é exatamente o mesmo. Eu já, no meu consultório, relativamente aos meus doentes, já os aviso. Então, da próxima vez que vier cá, já iremos falar sobre a forma de vacinação relativamente à Covid-19, ou seja, mas quando é que acha que a curto prazo, ou seja, prepare-se para fazer... Os doentes do doutor, obviamente, sendo pneumologista, são quase todos de risco, não? Sim, temos aqui muitos doentes de risco. Podíamos discutir aqui as prioridades relativamente a este plano de vacinação, mas que estão aqui inseridos a grande parte dos doentes de risco relativamente à patologia respiratória. Agora, é sabido que quem toma esta vacina, ou estas vacinas que estão disponíveis, existem dados dos estudos que foram disponibilizados pelas produtoras e pelos fabricantes, de que é uma vacina para sempre? Ou será uma vacina do estilo da gripe, não é, que nós conhecemos, em que as pessoas de maior risco são vacinadas todos os anos? Sazonal. Ainda não existem dados concretos. O que sabemos é que quando está infectado, vão-se perdendo, e criam alguns anticorpos nessa altura, e vão-se perdendo anticorpos ao longo do tempo. O objetivo, como disse há um bocado, é existir memória imunológica, e não há necessidade de revacinação. Podemos correr o risco, depende muito do que acontecer daqui para a frente, daí a questão da farmacovigilância a partir deste momento, quando se iniciar o processo de vacinação, os efeitos adversos e saber o que se passa em termos de anticorpos, e poderá existir a necessidade, tal como acontece da gripe, de novas inoculações nos próximos anos. Ainda não existem dados específicos sobre isso. Portanto, para esta questão ainda não há a devida resposta, com calma saberemos exatamente. Agora... Depois de atingirmos os 60%, 70% de imunização global, se calhar não vale a pena estar a fazer grandes previsões ao nível do tempo, mas há pouco em off estava-me a dizer que achava que mais ou menos em que mês do próximo ano estaremos aqui com esta taxa, com estes números atingidos. Se cumprirmos estes prazos, que dificilmente os vamos cumprir, no verão poderemos ter aqui mais de 50% da população já vacinada. Mas com toda a certeza, o próximo Natal, com certeza, já passaremos de forma diferente. Portanto, eu estou convencido que as próximas férias de verão serão mais otimistas. Mais simpáticas. Muito mais simpáticas. E também o verão também sabemos que é uma altura em que a própria vaga se atenua, não é? Portanto, o nível de infecções também se atenua naturalmente e, portanto, se calhar a partir do verão vamos começar a respirar um bocadinho mais... Sim, e acima de tudo temos aqui grupos grandes protegidos, que são os mais de idade, os com mais comorbilidades,
com mais doenças, e sabemos... São aqueles que são mais afetados. Exatamente. E com maiores consequências. E uma vez iniciado, um bocadinho perguntou-me isso, uma vez iniciado o processo de vacinação e a questão de uma ou duas tomas, nesta primeira fase temos 2 tomas, em que há necessidade de fazer uma segunda dose decorridos 21 dias. Mas é porquê essa segunda dose? Porque há aqui um reforço relativamente à questão da resposta imunológica, ou seja, também sabemos que a partir do 12º dia após a primeira dose já existe defesa, mas a proteção não é na ordem que está de 95%, 97%. Ou seja, e então, uma segunda dose reforça-se. Uma segunda dose no 21º dia faz com que após 28 dias estamos completamente protegidos. Mas isso não implica que existam depois relaxamento relativamente à proteção. Devemos manter, até esta questão da grande parte da população estar imunizada... Isso é muito importante dizer. Manter máscara e tudo o que aprendemos até agora em termos de distanciamento social, higienização das mãos e máscara. Devemos manter essa regra. Portanto, não é porque surgiu esta vacina e estas vacinas e esta luz ao fundo do túnel que devemos relaxar, muito menos nesta altura em que naturalmente as pessoas se querem juntar, nem que seja em ambiente familiar, só para... aqui de alguma forma assinalar a época natalícia, mas também estávamos a falar da questão da proteção coletiva, proteção individual, relativamente à proteção, o uso de máscara após a vacinação, é para manter. Portanto, aquela pessoa que vai receber a primeira dose ou a segunda dose da vacina, vem para casa, não está livre de ter que usar máscara e de manter esses comportamentos, que era isso que me estava a falhar. Exatamente. Portanto, isto é tudo muito importante. Isto é para uns meses ainda. Vamos pensar que mais vale continuarmos a ter estes comportamentos durante mais um ano e depois podermos respirar finalmente um bocadinho mais de alívio. Outra questão no seguimento de tudo isto é, acha o Dr. Luís que nós, algum dia, para os nossos filhos... vamos poder novamente ter exatamente a sociedade que tínhamos e os comportamentos que tínhamos há um ano atrás, por exemplo? Sim, tudo isto serve de aprendizagem. Com a gripe A resultou alguma aprendizagem em 2009 com a questão da higienização das mãos e a geração mais nova aprendeu com isso, aprendeu a lavar as mãos antes de ir comer e ir para a mesa. Isso aconteceu com os meus em casa, ou seja... era uma situação que por vezes era preciso e agora não é. Relembrar e agora não é preciso relembrar? Relativamente ao que acontece agora, também vai daqui resultar alguma aprendizagem. Se nós, em próximas épocas de gripe, continuarmos, e fora já deste contexto de pandemia, continuarmos a usar a máscara nas nossas relações sociais, ótimo. Se esta aprendizagem ficar para a frente, estamos a proteger. Eu estou muito convencido que a gripe vai ter menor impacto este ano com estas regras que adotamos agora relativamente à proteção. Porque esta proteção também acaba por proteger todas as outras infecções, nomeadamente aquilo que é o vírus da gripe, não é? Portanto, por exemplo. Estamos a reforçar a nossa proteção contra tudo. Por exemplo, sem dúvida. Ou seja, e o vírus da gripe é aquela polémica relativamente aos 75 anos, a questão de vacinar ou não vacinar. O vírus da gripe, isso podia ter sido uma aprendizagem que quem fez o plano de vacinação poderia ter, ou seja, o facto de vacinar as pessoas de mais idade confere um decréscimo da mortalidade de 80%. E, portanto, isso está estabelecido, ou seja, é uma situação que é verdade que os mais idosos respondem, em termos de resposta imunológica, pior que os mais novos, mas confere proteção. E, portanto, as pessoas de mais idade têm que ser protegidas com este perfil de vacinas e outras. Assim como este vírus, relativamente à resposta nos mais novos, tem resposta com alguns efeitos adversos nos mais novos, mais exuberante, comparativamente aos de mais idade. Ou seja, é aquelas reações adversas que poderão surgir após a inoculação desta vacina para o SARS-CoV, é uma resposta do sistema imunológico. Temos que ter atenção aqui a algumas situações particulares. Aconteceu no Reino Unido... Era a pergunta que eu lhe ia fazer de seguida, que é que consequências é que podemos esperar, não é? A seguir à toma da vacina, o que é que pode a pessoa sentir de menos positivo? Ou seja, pode começar a sentir algum sintoma, alguma sintomatologia? Sim, temos aqui algumas reações adversas. Isso pode ser um bom indicador, relativamente à nossa resposta imunológica. A febre... Quer dizer que alguma coisa está a acontecer, a funcionar. A febre, as mialgias são dores musculares, as cefaleias, dores de cabeça, artralgias das articulações, ou seja, alguma astenia, ou seja, alguma fadiga, pode resultar da inoculação deste perfil de vacina.
Isto é uma resposta do nosso sistema imunológico, não podemos considerar isso como um efeito grave, ou seja, um efeito adverso que pode acontecer também com a vacina da gripe. Portanto, há um funcionamento do nosso sistema imunológico e isso acontece com mais frequência. Os estudos demonstraram isso nos mais novos. Abaixo dos 55 anos, isso aconteceu com uma maior frequência. Não quer dizer que aconteça sempre, acontece com uma maior frequência. E, portanto, não podemos dizer que será uma situação que de todo não vou tomar agora. Há aqui um grupo específico e daí chamar a atenção relativamente para a comunidade científica e médica, ou seja, tem que estar atento aos seus doentes e dar indicações precisas. Porque aconteceu um pouco no Reino Unido com duas situações de reações anafiláticas, ou seja, há aqui um grupo de doentes que têm algumas alergias de base, relativamente a outras alergias de outras situações já com vacinas. Portanto, esse grupo deve estar salvaguardado e saber como, e daí a administração ser em determinado meio específico com salvaguarda, se houver necessidade de fazer mesmo a vacinação desse grupo, e outras pessoas que possam manifestar em determinadas situações oncológicas que não seja o momento ideal. Portanto, daí a intervenção da comunidade médica em saber qual é o doente que deve entrar em cada uma das fases e, portanto, isso é fundamental para a seleção dos doentes. É preciso, então, saber muito bem o grupo, sinalizar a pessoa, chamá-la para a vacinação, mas também conhecer exatamente essas características muito específicas de cada paciente, não é? Exatamente. Que é para evitar complicações e, por outro lado, se começa, já estou aqui a imaginar, enquanto jornalista, como é óbvio, se começam a sair muitas notícias de pessoas que tiveram complicações, etc, etc, isto vai-se gerar aqui um pânico à volta da vacinação, não? Sim, daí a estratégia da comunicação é importantíssima, ou seja, a vacina é segura, é efetiva em termos de proteção e há sempre um grupo muito restrito que deve ter um aconselhamento médico relativamente à sua vacina. A maioria da população, mais de 95% da população, faz essa vacina sem problema absolutamente nenhum. Portanto, isto é que é muito positivo, são ótimas notícias. Era a notícia que, de facto, nós todos queríamos receber, portanto, já estamos nesta fase. Já. Agora, em relação àquilo que ainda estamos a viver e ao nível da pneumologia, o que é que mais o preocupa? Deixar aqui algum alerta que lhe pareça mais importante? Neste momento vamos atravessar uma época festiva, portanto, se olharmos só para os coabitantes, aquilo que moram, digamos, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, ou seja, agora quando reunimos um conjunto de familiares nesta época de festiva, temos que atender aqui um conjunto de regras relativamente a minimizar esse número de pessoas. Portanto, em vez de ser aquela reunião em que às vezes estamos com pessoas de outras cidades ou quando temos família alargada, se calhar reduzir aqui um bocadinho. Reduzir. Quem estiver sintomático, na dúvida, não estará. Não deve estar. Não deve estar com ninguém. Havendo essa possibilidade económica, isso já foi relatado pela saúde pública, por quem representa até a saúde pública, se fizer um teste prévio a esse jantar de família, tanto melhor, não é? Tanto melhor. Há testes rápidos hoje em dia que têm um preço mais económico, claro que isso tem sempre algum impacto. Relativamente ao espaço geográfico, ao espaço físico da casa, idealmente o espaço mais amplo possível, na altura da refeição, claro que tem que tirar a máscara, fora do período da refeição, usar proteção com máscara. E na altura da refeição tentar separar o mais possível em termos as pessoas e atender também até aqui questões de ventilação, janelas, etc. Ou seja, procurar aqui proteger os mais vulneráveis e simultaneamente tentar minimizar todo este impacto e não devemos assistir com muita gente concentrada num espaço físico pequeno, pode ser complicado. Muito bem. Portanto, isto em contexto familiar, e estamos a pensar ali na noite de consoada, no dia 25, são tradicionalmente aqueles dias em que, de facto, a família se junta. Nos restantes dias, que também caracterizam esta época natalícia e porque temos o hábito de nos reunir para convívio e normalmente em Portugal envolve a mesa, não é? Tudo o que sejam almoços e jantares de Natal com amigos. Qual é a sua opinião? Pode ter uma como médica e pode ter uma mais pessoal, mas sim, dê aquela que quiser dar, ou as duas. Claro. Cada um deve ser responsável relativamente à forma, tem que saber como esteve presente, ou seja, estive em contacto com alguém, não estive em contacto com ninguém, estou sintomático, não estou sintomático, estou a fazer...
encurtar o mais possível a refeição, tentar que as mesas sejam, em termos de espaço físico, o mais possível e não concentrar um grande número, ou seja, não podemos assistir a festas de empresas, isso não, de todo, ou seja, não podemos porque as pessoas não são tem lógica nenhuma, quer dizer, então estamos aqui a apregoar há meses aquilo que se deve fazer. Relativamente aos amigos, devemos, ou seja, se calhar diversificar, fazer mais vezes com menos. Portanto, será uma boa hipótese. E sempre a fazer uma abordagem inicial relativamente, estiveste com alguém que esteve em tua casa, alguém de quarentena, alguém de alto risco que foi classificado, alguém esteve doente, algum sintoma, portanto, e nessa tem que haver uma boa comunicação, se as pessoas quiserem juntar, então tem que haver esse canal aberto de perguntas e respostas acerca daquilo que não deve melindrar ninguém, não é? Portanto, são perguntas legítimas. Sim, de todo não sou restritivo, mas com algumas regras, ou seja, e claro que não estamos numa situação igual. Portanto, na dúvida, quando não sabemos bem, mais vale evitar. Isto porque, como há pouco o Dr. Luís dizia, e todos os dados apontam para aí, felizmente, nós daqui a um ano poderemos novamente regressar a um Natal normal e, portanto, também se já passamos, portanto, estes meses, se calhar, não é por mais umas semanas que devemos pôr tudo em risco, não é? Em relação aos seus pacientes, às pessoas que sofrem de doenças relacionadas com, obviamente, o sistema respiratório, etc., que cuidados a ter, não só relativamente à pandemia, neste mês de dezembro, mas também relativamente às baixas temperaturas, aliás, tem-se vindo a notar, nomeadamente aqui no Norte. Sim, já falámos algumas vezes sobre isto, aqui neste espaço consultório, ou seja, tudo que é proteção relativamente à vacina, a vacina da gripe é fundamental. Uma outra vacina, a vacina antipironocócica, também é fundamental neste grupo de doentes. E a proteção, ou seja, mais uma vez aqui, este grupo de doentes tem que estar protegido. E, acima de tudo, se tem doenças associadas, a sua patologia deve estar otimizada em termos de terapêutica. Se o doente habitualmente ou até sentia-se bem e não fazia a sua terapêutica, nesta fase é para fazer. Ou seja, mesmo que esteja bem, deve ter a sua terapêutica otimizada. Estamos a falar dos inaladores, não é? Estamos a falar de doentes com asma. Aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de bombas, não é? Exatamente, os inaladores. Estamos a falar dos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, o doente oncológico, que muitas vezes está com a sua terapêutica em curso, temos que atender. Como é que estão as suas defesas naquele momento? O seu médico sabe muito bem em que estado está aquele doente e se ele até deve participar ou não participar numa reunião familiar deste tipo. Pode estar impedido de o fazer, deve estar protegido. Portanto, são situações que deve-se informar junto do seu médico. E, portanto, acima de tudo, otimização e proteção. Otimização da terapêutica e proteção individual. Portanto, quem está a fazer medicação, continuar, manter. Quem tem indicações para isso, não deixar passar muito tempo, quando às vezes, nesta altura, as pessoas evitam grandes aglomerações e as farmácias e não sei o quê. Já sabemos que, nesta altura, há mais gente novamente a circular, não é? As notícias dão-nos conta de também temos menos tempo para fazer determinadas coisas, portanto, é natural que as farmácias fiquem mais cheias, os centros comerciais, os espaços comerciais, portanto, organizemos-nos para tudo correr o melhor possível. Sem dúvida. Não é, Dr. Luís? Obrigada pela sua participação aqui novamente no consultório. Nós vamos fazer uma pausa. A seguir falamos sobre relações tóxicas e psicologia. Até já.